Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. RST11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora? Segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar imensamente. Finalmente chegamos ao nosso objetivo de 10 mil inscritos, mas pretendemos continuar crescendo. Se quiser nos ajudar nessa nossa jornada, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês e pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aos últimos membros aí, ó, o Gladstone França, o Leonardo Cruzato e o Ademir Pérez. Se você é membro e ainda não participa do grupo do Telegram, manda uma mensagem para mim que eu vou mandar o link aí para vocês. Nós temos um grande objetivo, agora em agosto a gente vai iniciar os estudos para nossa certificação CEA. Essa certificação, caso a gente consiga passar, a gente se torna um profissional do mercado aí, pode inclusive fazer indicação de ativos. Só que ela é cara, então se vocês quiserem nos ajudar aí a tirar essa certificação, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Nós temos dois canais secundários que a gente está tentando monetizar. A Mufiagro, acredito que até o dia 10 de agosto a gente chegue nos 1000 inscritos. E aí depois a gente vai tentar bater o desafio das 4.000 horas. Já estamos chegando aí a 2.700 horas. Acho que vamos chegar a umas 3.000 horas. Vai ficar faltando 1.000. Mas com calma e paciência a gente chega lá. Vá lá e se inscreva. O link desses canais vai estar no comentário fixado. Vamos lá. Esse fundo imobiliário é um fundo de tijolos. É um fundo de lajes corporativas. É um fundo que foi lançado em abril de 2019, é um fundo de base 100, BRL Trust, a gestora, tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez ali média de 615 mil em média por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte de FIX com quase 0,5% e ele conta com mais de 8 milhões e 100 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,60, o que indica 40% de desconto. Os fundos do setor de lajes, acredito que é um dos setores que mais está sofrendo até hoje, não conseguiu ter uma plena recuperação. O que é que significa esses 60%? Atualmente o fundo tem patrimônio 787 milhões e o mercado está aceitando pagar 474 milhões. Então note que é um fundo de base 100, cuja cota atualmente vale 96 e o mercado está aceitando pagar ali R$ 57. Tendo junho como referência, esse fundo já está quase chegando a 80 mil cotistas, 78.500 e pouco. Nesse slide aqui a gente vê as negociações do fundo. Atualmente ele está sendo negociado muito próximo da mínima histórica do fundo. Ó. 57,97, teve como mínima 55 e máxima de R$ 80, isso no último ano. Em termos de negociação, note o que ocorreu com esse fundo, tá? Ele foi lançado na base 100. Note que esse fundo foi lançado na base 100. Ele ficou orbitando ali o ano de 2019, bem próximo ao seu VP. No final do ano, começa aquela questão, o mercado estava muito eufórico. Então esse fundo dispara, chega a ser negociado a R$ 125, mas volta ao seu VP novamente. Março de 2020, o fundo é jogado para patamares próximos ali a R$ 78. O fundo apresenta a recuperação orbitando a 91, depois volta próximo ao seu VP. Como todo o setor de lajes estava sofrendo, ele sai do seu VP ali mais ou menos em junho de 2020 e chega a fechar o ano próximo ali a mais ou menos, algo próximo a R$ 93, R$ 94. O ano de 2021 foi um ano bem complicado, principalmente para fundos de lajes. Entre março e maio ocorre uma queda no mercado e com esse fundo não foi diferente. Então ele vem numa queda bem grande mesmo, vindo culminar no máximo da queda lá em novembro. Novembro do ano passado todo o mercado foi surpreendido e aí esse fundo atingiu a sua mínima histórica até então. Então ele cai abaixo dos R$ 65 aqui, chegando próximo aos R$ 60. O fundo dá uma recuperada, chega a ser negociado próximos aos 70 e poucos reais, mas novamente enfrenta uma tendência de queda e atualmente, dia 21/7, esse fundo atingiu sua mínima histórica, então, de R$ 55,70. E na data que eu estou gravando o vídeo, ele está orbitando próximo ali a quase R$ 58.
Nesse próximo slide, a gente vê as entregas do fundo. Então, esse fundo, quando veio ao mercado, estava com entregas bem agressivas. Ele tinha uns contratos aí que estava para vencer, que chamou a atenção do público. O público, entre aspas, né, o público em geral, a sardinhada em geral, ficou louco pelo fundo somente pelos dividendos. E aí, a gente vê um movimento bem ruim para o fundo. Ele vem caindo a entrega dos seus rendimentos, mas isso não é exclusivo do fundo, é exclusivo do setor. Todo o setor de lajes vem sofrendo, tá? E apesar dele ter caído bastante agora, ele meio que se estabilizou nesse patamar de mais ou menos 50 centavos. Esse fundo já passou por 7 subscrições, a última foi bem recente agora, ele tentou captar apenas 20 milhões, justamente para pagar uma alavancagem que o fundo possui. Essa subscrição ocorreu entre maio e junho desse corrente ano já. Aqui a gente vê as entregas do fundo, então, ó, 44, 51, 53, 58, e aí o fundo recua para 54, 52, e agora ele estabilizou-se mais ou menos nesse patamar de 50 centavos. Dia 7/7, do mês passado, para pagar no dia 14/7, o fundo anunciou 50 centavos, a cotação na época, R$ 56,00, indicava um yield de 0,88. Como a cotação deu uma pequena reagida, hoje está representando 0,87. E esse fundo vem com yield acumulado de 10,59. Lembrando que se ele se mantiver nesses patamares aí, ele deve continuar mantendo mais ou menos 10% de yield. Aqui a gente vê que alguns institucionais possuem posição no fundo. Então o ITIT tem 0,16, o MFI 0,10. Na época, tá, ó, o VGHF montou posição, tinha apenas 100 cotinhas, mas o VGHF comprou com uma posição bem considerável do fundo. Hoje ele já tem 10 milhões aí do fundo, que ele foi um dos que ajudou a ancorar a subscrição. Então daqueles 20 milhões, só o VGHF comprou 10 milhões. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e aí a gente vai ver ó, o gestor falando sobre locação de novas áreas. Eu não vou ler isso aqui, mas se você se interessar pelo ativo ou você for cotista, é interessante que vocês leiam isso aqui com atenção. Ele fala sobre a redução do passivo, conforme previsto nos itens referentes à destinação dos recursos no documento dessa 7ª emissão. O montante de 3 milhões já foi utilizado nesse mês de junho para quitar a última parcela da dívida atrelada à CDI, referente à compra lá do edifício Canopus. Outra parte dos recursos captados, no valor de 15,6 milhões, essa outra parte será utilizada em setembro de 2022, então daqui a alguns meses, para amortização parcial da dívida atrelada ao IPCA. Com esses dois movimentos, a dívida atrelada à CDI foi zerada e a dívida indexada ao IPCA será reduzida em cerca de 8%. Bem interessante aí. Venda de ativos. Então, ó, a REC iniciou recentemente conversas visando eventual alienação de imóveis, alienar é vender, do fundo, com o objetivo de reciclar o portfólio e auferir ganho de capital para os cotistas do fundo. O valor mínimo que iremos considerar para uma eventual venda dos nossos imóveis será baseado na última avaliação realizada em dezembro de 2021. Aqui ele fala o resultado da 7ª emissão, que eles conseguiram captar 20 milhões. Aqui eles vão falar sobre o que eles adquiriram lá na cidade de Matarazzo. Ó. Considerações sobre a aquisição da Torre Rio Claro lá na cidade de Matarazzo. No dia 28 de março, o fundo realizou a aquisição de 3 andares, um total de 5 andares, da Torre Rio Claro, lá no edifício comercial Boutique, de alto padrão, realizado dentro do empreendimento Cidade Matarazzo, lá na região da Avenida Paulista, ou seja, muitíssimo bem localizado. Para realizar essa aquisição, o fundo utilizou de recursos captados na 6ª emissão, encerrada em abril de 2021, desfazendo, portanto, de um hedge de dívida indexado ao IPCA. O fundo desfez esse hedge e adquiriu este imóvel por entender que ele trará um retorno melhor aos cotistas em comparação ao hedge. O hedge tinha um retorno aproximado de IPCA mais 7,5%, enquanto o imóvel está 100% alugado e possui uma renda mensal de aluguel equivalente a 8,5% ao ano. Considerando os custos de aquisição, ITBI, registro, escritura e tal. Adicionalmente, o imóvel foi avaliado em dezembro de 2021 em 31.500 o metro quadrado, o que já representa um ganho potencial de quase 30% em relação ao preço de aquisição, que foi de 24 mil reais o metro quadrado aí, 24 mil reais o metro quadrado, já considerando todos os custos da transação. Esse potencial ganho equivale a cerca de 17 milhões e meio. Então, se o fundo fizesse a venda, né, ele conseguiria apurar tudo isso. Interessante. Aí ele vai falar de novas locações, né? Eu não vou considerar cada um deles.
Isso aqui é muito interessante a gente ler, que volta e meia nos vídeos antigos, eu falava sobre essa RMG que o fundo possui. Então, bastante atenção, ó. Conforme informado previamente pelo fundo, no mês de junho de 2022, terminou a RMG de um andar do edifício Canopus, que era paga pelo vendedor do imóvel. O término da RMG não vai impactar de forma significativa a distribuição de rendimentos. Como mencionados nos relatórios anteriores, este andar era considerado como área ocupada para fins de cálculo da taxa de vacância do fundo. E com o término da RMG, passa a ser considerado como área vaga. Com isso, e considerando as duas novas locações mencionadas acima, a taxa de vacância do fundo terminou o mês de junho em 11%. A gestão do fundo continua em contato para potenciais locatários e eles têm uma reservinha aí de quase 10 centavos a distribuir. Aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. Então, o fundo hoje tem de imóveis 958 milhões, quase 959 milhões, renda fixa mais 18 milhões, CRI 8 milhões e 700 e outros ativos aí 27 milhões. Totalizando 1 bilhão de patrimônio, 1 bilhão e 12 milhões. Contudo, o fundo tem alavancagem, tem dívidas. Então ele tem um total aí de 200 milhões de dívida, mais outros passivos aí de 24 milhões. Então, se você olhar os relatórios anteriores, ele tinha outras dívidas que parte delas, inclusive, foi liquidada, né? Então, as dívidas do fundo agora, ele tem 90 milhões, a IPCA mais 8, vencendo até julho de 2034. 40 milhões, IPCA mais 7,75, vencendo em julho de 2034. E mais 68 milhões, IPCA mais 6,2, vencendo em dezembro de 2034. Outros passivos de mais 24 milhões, então os passivos totais, 225 milhões. Um cálculo arredondado aqui, a alavancagem está girando em torno de 22, 23% do fundo. Aqui a gente vê os ativos que fazem parte do portfólio do fundo. Um dos grandes pontos positivos é a qualidade dos imóveis. Todos de padrão A, duplo A e alguns até mesmo AAA aí do portfólio do fundo. Aqui a gente vê a taxa de ocupação de cada um dos imóveis, né? Então, todos os imóveis com bastante ocupação, exceto o edifício Canopus. O edifício Canopus, você vai ver que ele tem 3 posições aqui, ó. Então, uma dessas posições está com 0% de ocupação, a outra 92% e a outra 81%. Tá? Então, provavelmente deve ser andares diferentes, não sei, acredito que seja isso. A taxa de ocupação total quase 90%, então tem 11,1% aí de vacância, né? Vamos à frente, que ele tem também falando sobre um CRI que o fundo possui. Vamos à frente. Aquilo que eu já antecipei ali atrás, ó, a qualidade dos imóveis, 41% do portfólio é padrão A, 34% é padrão duplo A e 24% é padrão AAA. A taxa de vacância do fundo 11,1%, então está 88,9% ocupado e ele ainda tem RMG. 13,6% do portfólio ainda tem RMG. Temos que ficar atento com isso aqui, ó, para possivelmente ver o que isso pode ou não impactar as receitas do fundo. 24% do fundo, do portfólio, é reajustado por IPCA e 76% do portfólio é reajustado por IGPM. Um ponto interessante que eles passaram a trazer no relatório é isso aqui. Então, o único inquilino em que o fundo tem um percentual alto de dependência é a Elo Participações, tá? Em que o fundo tem 15% das receitas advém desse inquilino. Todos os demais inquilinos representam menos de 10%. E eu vejo isso de forma assim, muito positiva. Então, isso aqui é um ponto que me chama a atenção positivamente no fundo. Aqui a gente vê a DRE do fundo. Vamos ver aqui. O fundo cobra de taxas, né? 1% mais 0,17 não cobra performance. Vamos ver na prática o que essas despesas do fundo aí representam frente às receitas. Então, aqui, ó, despesas operacionais. A gente vai ver o que esses 910 mil representam frente o total que o fundo receitou aí, ó, de 5 milhões e 300. Então, vamos lá. 910, que eu vou arredondar para 911, vezes 100, dividido por 5,391. Então, em junho, as despesas do fundo representaram 16,89%, um percentual aí acima dos 15%, que eu reputo ser saudável e aceitável. Vou ver no acumulado dos últimos 12 meses, 10 milhões aí, vezes 100, dividido por 57. E aí, nos últimos 12 meses, as despesas estão representando 17,54%, um ponto de atenção aí que me chama atenção negativamente, acima dos 15%, que eu sinto confortável e acho aceitável aí. Então, nesse ponto, tá começando a pisando na bola com a questão de taxa, né?
E um ponto interessante também que ele passou a trazer agora no último relatório é isso aqui, ó. O gráfico a seguir apresentou a estimativa das receitas de locação do fundo para os próximos 12 meses, considerando o final das carências e descontos dos contratos de locação assinados até a presente data. E possui como premissa um reajuste projetado de 10% ao ano em todos os contratos ou respectivas datas de reajuste. A projeção não considera eventuais locações futuras ou eventuais vacâncias. Então, o que acontece? Hoje, o fundo está conseguindo receitar 5,3 milhões. Então, ó, a partir do mês que vem, tende a começar a receitar melhor. Mês que vem, um pouquinho melhor. E assim sucessivamente. Ó. Então, a perspectiva é que, a partir de abril, o fundo chegue aí a 6,5 milhões de receita. Então, é um bom valor aí a mais, né? Então, interessante isso aí. Só que tem que ver que, provavelmente, a partir de mais ou menos outubro, novembro, dezembro, esse fundo vai ter que voltar a pagar amortizações lá dos CRIs que ele ganhou carência. Então, pode ser que toda essa receita não seja convertido em dividendo para o cotista. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RECT são somente essas informações. Eu gostaria de pedir, reforçar, por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva. Ajude-nos a chegar a 1000 inscritos aí para a gente tentar monetizar esses canais. Muito obrigado a todos vocês que entendem nosso pedido, né? Nossa lamúria, nesses pedidos, vão lá e se inscreve. Obrigado de coração. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. Esse engajamento de vocês mostra para o YouTube que o vídeo é relevante e nos ajuda a levar e mostrar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Então, por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento a mais pessoas. Se inscreva no canal, quem sabe a gente não chega a 15 mil, 20 mil, 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Muito obrigado ao Gladstone, Leonardo, Ademir. Se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação CEA, ou se quiser fazer uma doação diretamente lá para a carteira pública do canal, para a gente investir, faça-nos uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando mais alguns slides a respeito de cada um dos imóveis que o fundo possui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing